E aí, moçada, tudo bem? Estamos aí de volta, mais um exercício aí para a nossa playlist de trigonometria. Vamos fazer um exercício interessante que nós vamos precisar analisar com calma a razão seno, a razão cosseno e a razão tangente, tá certo? Até para que a gente possa estar preparado para a nossa próxima aula teórica. Bom, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações, compartilhe esse vídeo com seus amigos, que você pode ajudar bastante a gente aqui no canal. Também não esqueça de deixar seu like e se tiver alguma dúvida, vamos manter contato pelos comentários. Vamos junto aí, galera! É isso aí então, galera. Nesse exercício, ó, ele trouxe o seguinte enunciado pra gente. Determine as medidas dos lados de cada triângulo a seguir. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou analisar a figura primeiramente. Eu tenho o seno de alfa valendo meio. Nós sabemos que o seno de um ângulo, de qualquer ângulo, seno de alfa, é cateto oposto sobre hipotenusa, correto? Bom, esse seno ele me forneceu. O seno vale 1 sobre 2. Agora, olha o cateto oposto. O cateto oposto ao alfa é para onde ele está olhando. Ele está olhando para o lado que mede 3, tá certo? Agora, a hipotenusa é o lado que eu desconheço, x, um deles, né? Eu não conheço nem a hipotenusa, nem o cateto adjacente. Então, olha que interessante. Nesse exercício, eu tenho o valor do seno e vou encontrar a medida de um dos lados. Aqui, no nosso caso, o valor de x. Você sabe que o seno indica essa relação, cosseno por hipotenusa, cateto oposto por hipotenusa, desculpem. Mas o fato dela ser igual a 1 sobre 2 não significa que o cateto oposto mede 1 e a hipotenusa mede 2. Não, significa simplesmente que a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa vale 1 sobre 2. Eu estou percebendo aqui que essa razão 1 sobre 2 é igual a 3 sobre x, então eu criei aqui nessa igualdade de duas frações uma proporção. Quando eu faço isso, eu posso multiplicar em cruz. Multiplicando aqui em cruz, o que eu vou encontrar? Ó? Multiplica aqui 1 vezes x e 2 vezes 3. Eu vou ficar, então, com x vezes 1, x, igual 2 vezes 3, 6 centímetros. Uma outra forma que você tem para analisar aí é a seguinte, ó. Imagine o seguinte, esse numerador ele foi multiplicado por 3, de 1 foi para 3. Agora, para que essa proporção seja mantida, a mesma coisa tem que acontecer aqui entre os denominadores. Então eu multiplico por 3. A conclusão que eu chego é que o meu x então vai valer 6 centímetros, tá certo? O x finalizou, é isso aí que a gente tinha para encontrar. Vamos agora calcular o valor de y. O nosso y, ele é cateto adjacente ao ângulo alfa. Ele não é cateto oposto e não é hipotenusa. Então não dá para trabalhar com a relação seno. O que eu posso fazer aqui é lembrar do teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado, x ao quadrado, que eu já sei que vale 6, é igual a um cateto y que eu quero encontrar ao quadrado mais o outro cateto 3 ao quadrado. Nós sabemos que 6 ao quadrado nos leva a 36, igual a y ao quadrado mais 9. Vou ficar então passando 9 para o outro lado, com y ao quadrado igual a 36 menos 9. E concluo então que o y ao quadrado vai ser igual a 27, certo? Y ao quadrado igual a 27. Agora eu preciso encontrar o valor de y. Para eu tirar esse quadrado y, é uma equação do segundo grau incompleta, você sabe que basta a gente tirar a raiz aí dos dois lados, certo? Deixa eu só pegar a caneta aqui certinho, isso, tira a raiz desse lado, tira a raiz desse outro lado e põe mais e menos na frente. Nós não vamos considerar o sinal negativo, porque simplesmente nós estamos lidando com um lado de figura geométrica. Então não existe lado negativo. Aqui para mim, 27, eu posso enxergar isso aí como 3 ao quadrado vezes 3, 9 vezes 3, certo? Logo, a gente conclui então que o nosso y
vai ser igual a 3 raiz de 3 centímetros aí no item A. Então tá aqui pra gente, encontramos o valor de x, encontramos o valor de y. Bom, no item B agora, eu quero calcular novamente x e y e ele me forneceu o cosseno de beta. Não tenho mais o seno. O cosseno de beta, eu já sei que ele tem, o cosseno é uma razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa. Então é isso que a gente vai montar. Buscar cateto adjacente, buscar hipotenusa. O cosseno de beta eu já sei o valor. Raiz de 2 sobre 2. Isso vai ser cateto adjacente ao beta. O x é cateto oposto, o y é cateto adjacente. Então vai ser y sobre a raiz quadrada de 8, que é a nossa hipotenusa. Multiplicação em cruz, vou ficar então, não vou nem tirar o 2 aqui de baixo. Já vou passar direto a raiz de 8 multiplicando a raiz de 2, já fazendo a conta, vou ficar com raiz quadrada de 16, multiplica lá dentro, sobre 2 igual a y. Chego então que y vale. Raiz de 16 a gente sabe que é 4. Dividido por 2, tenho que y vale 2 centímetros, correto? Legal. Agora que eu encontrei o y igual a 2 centímetros, eu vou fazer o x, da mesma maneira que eu fiz no item A. Vou aplicar Pitágoras aqui. Para trabalhar com Pitágoras, hipotenusa ao quadrado, então a nossa hipotenusa aqui, tomar bastante cuidado, é a raiz de 8, tá? Ao quadrado, que vai ser igual a x ao quadrado, que é o cateto que eu quero descobrir, mais o y, 2 ao quadrado. A raiz de 8 ao quadrado eu corto o expoente com o radical, então eu vou ficar com 8. Isso é igual a x quadrado mais 4. Passo 4 para o lado de lá, então nós ficamos com x ao quadrado igual a 8 menos 4. Vou ficar com x ao quadrado igual a 4. E vou concluir também que o x é igual a 2 centímetros, tirando a raiz dos dois lados. Então, tanto x quanto y têm o mesmo valor. No item C, agora, ele trouxe para a gente a tangente. A tangente, tranquilo. Vamos aplicar aí a relação que a gente já conhece. Então, a tangente de alfa nada mais é do que cateto oposto sobre cateto adjacente. Aqui na tangente a gente não usa a hipotenusa. A tangente de alfa, ele forneceu para a gente que vale raiz de 3. O cateto oposto ao ângulo alfa está na figura, mede 3. O cateto adjacente é a primeira incógnita que a gente quer descobrir, que é x. Aqui, quando não tem a fração completa, pode completar com 1 aí se tiver alguma dúvida, eu vou simplesmente trocar de lugar aqui a raiz de 3 com o x, porque nessa multiplicação, na proporção, eu posso fazer essa troca. Então eu concluo que x é igual a 3 sobre raiz quadrada de 3. E aí, nós sabemos que nós precisamos racionalizar, eu não posso deixar a raiz de 3 no denominador. Então eu vou multiplicar em cima e embaixo pela raiz de 3. Isso vai me levar a um x igual a 3 raiz de 3, aqui em cima, no numerador, dividido raiz de 3 vezes raiz de 3 lá embaixo, da raiz de 9, que vai sobrar 3. Eu posso simplificar, 3 com 3 vai dar 1, e concluo então que o x é igual a raiz de 3 centímetros. Então tá aí a nossa primeira incógnita. Vamos para a segunda, y. Novamente, teorema de Pitágoras. Como o y é hipotenusa, eu começo por ele. Y ao quadrado vai ser igual ao x, que é raiz de 3, isso tudo vai estar ao quadrado, mais o mais o outro cateto, 3 ao quadrado. Bom, y ao quadrado é igual a raiz de 3 ao quadrado, corta o radical com o expoente, é a mesma coisa, né? A propriedade, o 2 pula aqui para dentro. 3 ao quadrado, ele paga e sai da raiz, fica só 3, mais 9. 3 mais 9, a gente chega em y ao quadrado igual a 12, e aí vou tirar a raiz dos dois lados, vou ficar com y dentro da raiz aqui, eu posso escrever 4, o 12 como 4 vezes 3. Porque esse 4, ele sai da raiz como 2, o 3 fica preso, 2 raiz de 3 centímetros para o valor de y, tá certo, pessoal?
Espero que vocês estejam acompanhando tudo isso. Vamos agora para matar esse nosso exercício para o item D. Voltamos agora para o valor de cosseno. Então eu tenho cosseno de beta valendo 3/5. A gente sabe que o cosseno de beta é cateto adjacente sobre hipotenusa. Então eu vou ficar com 3/5 para o cosseno de beta, igual cateto adjacente é x. Cateto oposto, hipotenusa, desculpem, 15. Tá? Vou usar aqui a lógica da minha proporção. Se você observar aqui, ó, do lado esquerdo, o 5 que está aqui no denominador, como essas frações são equivalentes, esse denominador ele foi multiplicado aqui por 3. Então o meu numerador também, obrigatoriamente, para manter a proporção, tem que ser multiplicado por 3. Concluo então diretamente que o x vai valer 9 centímetros, certo? Agora, para a gente matar o exercício aí, falta encontrar o y e você já sabe o que fazer. Teorema de Pitágoras. Hipotenusa, no nosso caso, 15 ao quadrado, igual ao x que a gente encontrou, 9 ao quadrado, mais o outro cateto, y ao quadrado. 15 ao quadrado, 225. Já vou passar para o lado de lá, 81. Isso é igual a y ao quadrado. Fico com y ao quadrado, 225 menos 81, eu chego em 144, que é um número quadrado perfeito, cuja raiz é exata e vale 12. Chegamos aí a 12 centímetros como resposta para o nosso item D, o y do item D. Tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham entendido, acompanhado, gostaram dessa resolução. Bora para o próximo exercício aí. Até o próximo vídeo. Valeu, galera!